Estamos novamente aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico. Aproveito esse momento aí para saudar o Dr. Vitor Hugo, Ney, os Santos, por essa magnífica oportunidade de estar aqui novamente para discutir mais uma temática relevante do direito imobiliário. Claro que, como vocês bem sabem, para todos aqueles que vêm nos acompanhando aqui durante essas semanas, todos os temas da área imobiliária, para mim que sou uma apaixonada por essa área, são importantes, e de igual relevância, até porque todos os dias praticamente nos são aí invocados ou nós somos aí questionados em relação a essas temáticas, então não tem como desprezar nenhuma delas. Mas no caso específico, e hoje até, nós vamos tratar de uma questão que, num primeiro momento, vocês até podem questionar, mas o que tem efetivamente a ver com a área imobiliária urbanística, Porque nós vamos tratar aí da possibilidade da audiência pública virtual no licenciamento ambiental nesse momento de pandemia, em decorrência aí do Covid-19. Por quê? Por que é importante para nós? Porque o licenciamento ambiental, para quem atua na área imobiliária, é de extrema relevância. Porque nós não podemos desprezar que o empreendimento, para que ele comece a ser erigido, ele tem que passar por uma fase, ou melhor, por várias fases, dentre as quais se inclui aí então o licenciamento ambiental. E considerando essa situação, que não há como neste momento haver grandes deliberações ou reuniões que se voltem aí a discussões nesse sentido, é que o senador, que é o responsável aí por esse TPL, vislumbrou a possibilidade então de que haja audiência de forma virtual. Então o senador Marcos Rogério acabou propondo então, a partir desse PL 1602 de 2020, que durante este cenário, durante este momento em que vivemos aí essa dificuldade, essa necessidade de isolamento social, para que os processos de licenciamento ambiental não fiquem paralisados, que se discutam então essas situações, que seja deliberada aí aquele relatório de impacto ambiental em audiências públicas virtuais. Aí você me pergunta, mas isso não poderia esperar? É tão urgente assim a ponto de ter que fazer uma audiência pública virtual? Na verdade, é sim urgente e é de suma importância. Por quê? Porque dependendo da situação, dependendo ali do que a lei me disser, enfim, do que houver de regulamentação nesse sentido, aquele licenciamento, aquele empreendimento, dependendo do impacto que ele vier a promover no meio ambiente, dependerá sim ali da audiência pública. E dependendo dessa audiência pública, eu não consigo então, nessa situação, promover aí o seu prosseguimento. Daí porque então nós temos essa necessidade de que tenhamos um mecanismo eficaz a ponto de conseguirmos dar vazão, dar sequência, possibilitando então o crescimento econômico do país. E aí entra a questão da área imobiliária. Eu sempre falei para vocês aqui que a área imobiliária é uma das principais, ou melhor falando, um dos principais cernes da nossa economia. E se eu não consigo promover o licenciamento ambiental, não consigo dar vazão, não consigo fazer audiência pública, que realmente é necessária, dependendo do caso, eu não consigo então aí promover ou liberar esse licenciamento ambiental e, portanto, a obra ficará paralisada durante esse tempo. Então, nesse sentido, nós trazemos essa importância. Para nós, considerando até tudo que nós temos visto até aqui, desde que tudo começou ali em março, porque onde foi ali o momento, especialmente aqui no Paraná, que nós tivemos o decreto estadual, com a paralisação de certas atividades, nas quais não se incluía aí a construção civil, até por se entender que ela era essencial, inclusive o decreto foi pontual nesse sentido. Nós conseguimos dar aí essa continuidade, não foi obstada. No entanto, como nós dependemos, está intrinsecamente relacionado, dependendo do empreendimento, a realização de audiência pública para que haja então um licenciamento, há que se notar, ou enfim, é importante aí reconhecer a importância, desculpe aí o termo, a expressão até utilizado duplamente, mas a importância
de que nós tenhamos então essa audiência pública. E até como eu falei para vocês, pelo que nós temos visto até aqui, tem sido bastante importante que as autoridades, de forma geral, se empenhem aí, então, na adoção de práticas diferenciadas que se adequem a esse momento que todos nós aí estamos experienciando, né? Então, isso a gente tem visto já no próprio judiciário, com a adoção aí das técnicas por exemplo, audiência, né? Que nós estamos fazendo muitas audiências de conciliação, de mediação, através aí dos meios virtuais, o que está se mostrando muito relevante para o momento, porque os processos continuam tramitando, né? Não há então esse impacto nesse sentido, as audiências continuam acontecendo na modalidade virtual. E isso já caminha aí num sentido positivo, né? Ou seja, nós precisamos nos adaptar a esse novo cenário, que não sabemos até quando perdurará. Então agora, mais do que nunca, também deve-se implementar algum mecanismo também nesse sentido, também quando falamos do licenciamento ambiental tão importante para nós. E quando a gente falou agora do processo eletrônico, inclusive no estado do Paraná, nós percebemos que uma dificuldade que tínhamos antes, enquanto advogados que somos, de fazer protocolos de mídias audiovisuais, por exemplo, não encontramos mais, porque logo no início, logo que se suspenderam prazos, né, houve toda uma situação, até pela dificuldade do advogado aí em peticionar, enfim, né, estando em isolamento social, também ofertou-se então esse protocolo dessas mídias audiovisuais, o que permitiu então que situações, por exemplo, que estavam circunscritas ali à antecipação de tutela e dependiam da análise dessa documentação que foi encartada aí a partir dessas mídias que puderam ser protocoladas sem ter que se deslocar ou sem fazer com que o profissional se deslocasse, foram de grande valia, estão sendo. E claro, mesmo que haja mudança, que nós retornemos à normalidade, essa situação com certeza virá e está contribuindo muito agora para o nosso cenário. Então, considerando este ponto, nós, particularmente, eu entendo que essa situação vai contribuir imensamente, não apenas para a promoção, para a continuidade das atividades relacionadas ao ambiente imobiliário, à área imobiliária e urbanística, como também vai possibilitar um acesso talvez até maior, porque quem se relaciona a isso são essas entidades, né, são o Ministério Público, que acabam então aí sendo essas peças-chave que se manifestam nessas audiências. Você vai ter que fazer um corte aqui, tá? Deu uma tosse, minha garganta tá seca. Não, agora não, só tossir e depois você corta. Então, considerando essa perspectiva, essa situação que agora se apresenta para nós, entendo como válida até a manutenção desse projeto ou mesmo desse entendimento posteriormente ao retorno à normalidade do cenário, porque nós conseguimos aí identificar essa oportunidade de que as pessoas então participem através desse mecanismo, seja de forma virtual, o que vai, enfim, impedir aí gastos, né? Essas pessoas podem então, evitam, né, o deslocamento, evitam gastos com esse deslocamento, com alimentação e podem acessar aí através da rede mundial de computadores, né, da internet. Claro que a proposta desse projeto de lei, ela não se volta à manutenção dessas audiências públicas posteriormente aí ao retorno à normalidade, né? A proposta se cinge a este momento em que vivemos, mas muito provavelmente promova um repensar, né, um repensar dos advogados, um repensar aí de todos os militantes, de todos aqueles que trabalham na área, para que possamos então realmente reestruturar aí tudo que nós tínhamos então concebido até esse momento, né? Vale dizer que esse projeto de lei, então, né, ele tem aí o escopo de alterar a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é a Lei 6.938 de 81, especificamente no seu artigo 10, tá? Então, vai implementar ali os parágrafos 5º e 6º no artigo 10
para poder então disciplinar que durante a vigência do estado de calamidade pública, ou seja, estou sendo bem precisa aí, né? A lei, o projeto de lei está sendo bem preciso nesse ponto. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, então, decorrente dessa situação, né, de importância internacional, será então aí viabilizado no processo de licenciamento ambiental que exigir audiência pública, porque veja, não são todos os processos de licenciamento ambiental que exigem audiência pública, né? E isso até é importante considerar, né? Porque vocês podem pensar, nossa, mas todo o processo de licenciamento exige? Não, não é todo o processo. E isso, inclusive, vai estar elencado lá na resolução CONAMA 9 de 87, que trata especificamente de qual processo vai depender aí da audiência pública, mas aqueles que forem então relacionados, que forem dependentes aí da audiência pública, poderão promover essa audiência pública pelo meio virtual. Como eu falei para vocês, isso importa aí numa possibilidade de que nós venhamos a alterar definitivamente esses cenários, de modo a possibilitar com que pessoas que talvez teriam uma dificuldade para se deslocar até essa audiência pública possam então vir a participar daquela audiência, enfim, conhecer aquele relatório, né? E é importante também considerar nesse sentido que esse relatório normalmente é aquele que decorre do estudo de impacto ambiental, né? Que vem ali prelecionado pela Constituição Federal no seu artigo 225, que trata especificamente também dessa situação de que empreendimentos que venham a causar impacto aí no meio ambiente devem então ser ou devem aí se submeter ao estudo de impacto ambiental, que gera justamente esse relatório que se denomina RIMA, né? Que vai ser apresentado aí nessas audiências públicas. Então, nesta possibilidade, claro, existem inúmeras críticas aí, pessoal, a essas audiências públicas, só que se eu entrar aqui para, enfim, tratar sobre essas especificidades, a gente vai ter um vídeo super extenso, que não é aqui o objetivo, né? O objetivo do nosso canal, o objetivo dos vídeos aqui, das nossas conversas semanais, é justamente trazer as novidades para vocês, né? Novidades e questões importantes, às vezes não tão novas assim, mas que impactam e que muitas vezes são desconhecidas do grande público. Então, neste ponto, quando a gente fala dessa situação, realmente a gente tem aí a intenção realmente aí de promover aí a comunicação, o esclarecimento da sociedade e não entrar nas minúcias, tá? Mas devagar, né, sempre aí nessas conversas semanais nós vamos trazendo pontos que realmente possam trazer dúvidas e possam principalmente esclarecer vocês, tá, pessoal? Então, nós acreditamos que como já existem e já estão acontecendo audiências na modalidade virtual, né, como falei para vocês, o Paraná está comum, né, e tem sido uma boa técnica, né, temos conseguido bons resultados nesse sentido no judiciário, além, como falei para vocês, da questão de você poder protocolar as mídias audiovisuais já no próprio sistema, que não se concebia antes, não era possível, né, o sistema não era adaptado para isso, né. Temos também que as reuniões deliberativas do Congresso Nacional também estão ocorrendo na modalidade virtual, o que leva a crer que não existe nenhum óbice para a realização do ato nesse sentido, porque ele é efetivo, né? No ato, enfim, ele não sofre qualquer alteração, de modo que nós podemos sim entender que, a despeito da inexistência, que nós esperamos seja breve, da Covid-19, que nós conseguimos superar todo esse momento, que nós possamos então partir para um repensar dessas situações, tornando então muito mais acessível à população de forma geral esse contato, né, essa informação, esse acesso, né, no sentido de participação também, considerando essas novas possibilidades que nós temos que vêm aí, decorrem do advento justamente aí dessas inovações, né, de tudo que nós temos aí atualmente em nosso país, enfim, que o mundo inteiro aí tem acesso. Ok, pessoal? Então hoje seria essa a informação que eu teria para passar para vocês e nós voltaremos aqui na próxima semana trazendo um tema de igual relevância para que possamos discutir, enfim, e nos debruçar sobre ele aí no nosso dia a dia, como advogados, né, como sociedade. Tá? Um grande abraço para vocês e os espero na próxima semana.
Até lá!